O significado da solidariedade. Christine Wilson Slake. Toda civilização é infundida com a ideia, mito ou história da árvore da vida. A árvore da vida é o único folclore multicultural que tem um significado consistente, independentemente do etos ou período de tempo. Nessas histórias, a árvore é portadora da sabedoria, e todas as criaturas vivas, divinas e mortais, descansam em seus galhos e folhas. Em alguns casos, como na Pérsia antiga, os seres humanos são a estrutura da árvore, proporcionando amor e sabedoria para toda a humanidade e vida. Em algumas tradições, a árvore representa os caminhos para Deus, ou é a manifestação do amor divino do qual todos fazemos parte. A vida se entrelaça consigo mesma, independentemente da espécie ou forma, criando uma conexão viva e respiratória de toda a manifestação física do universo. Da vida secreta das árvores, sabemos agora que as árvores da mesma espécie são comunais e frequentemente formarão alianças com árvores de outras espécies. As árvores da floresta evoluíram para viver em relacionamentos cooperativos e interdependentes, mantidos pela comunicação e uma inteligência coletiva, como uma colônia de insetos. Essas altas colunas de madeira viva chamam a atenção para as coroas abertas, mas a ação real está ocorrendo no subsolo, a poucos centímetros abaixo de nossos pés. Todas as árvores são conectadas umas às outras através de redes subterrâneas de fungos. As árvores compartilham água e nutrientes através das redes, além da comunicação. Eles enviam sinais de angústia sobre secas e doenças, por exemplo, ou ataques de insetos, e outras árvores alteram seu comportamento quando recebem essas mensagens. Não acho que seja coincidência que as árvores representem fraternidade e solidariedade. Parece que estamos familiarizados com a ideia de fraternidade, mas não de solidariedade. Solidariedade não era um funcionário palavra até o início do 19º século, quando Napoleão usou em seu Código Civil. A ideia de solidariedade, no entanto, existe desde que existiram seres humanos. Solidariedade é a unidade, ou acordo de sentimento ou ação, entre indivíduos com um interesse comum. É um apoio mútuo dentro de um grupo, seja ele qual for. Deriva da palavra latina solidos, que significa soma total. A soma de todas as partes. Estive examinando a palavra city e a palavra sidaridity, e em muitos rituais maçônicos, as palavras são usadas nas mesmas passagens rituais, mas evocam significados muito diferentes. A caridade, em nossa mentalidade moderna, tem implicações de piedade e falta. Implica o desamparado em necessidade, o fraco necessitando de força e o silencioso precisando de uma voz. A caridade é de uma perspectiva de superioridade, de ter versus não. Para o bem ou para o mal, nossa cultura transformou caridade em uma palavra quase uma suja. A solidariedade, por outro lado, lembra que ação e igualdade são as motivações para ajudarmos uns aos outros. Como as árvores nos informaram, a solidariedade é a irmandade dos atos, não a irmandade das palavras. Já esquecemos que a raça humana é a única raça à qual pertencemos. Unidade. Esquecemos que o bem de muitos supera o bem de um. Serviço. Esquecemos que, através de todos os ensinamentos esotéricos, de todas as religiões e filosofias do mundo, existe uma verdade: somos todos um. Humanidade. Os seres humanos, sendo humanos, aprenderam a segregar e discriminar. Nós discriminamos quais roupas devem ficar em nosso armário, quais amigos são bons para nós, quais alimentos entram em nossos corpos. Segregamos nosso armário de roupas por cor ou função, segregamos nossas bibliotecas por assunto, e não podemos deixar de julgar e segregar as pessoas ao nosso redor. Um bebê não discrimina a mãe da mãe. O rebanho de vacas segregam dos caçadores. Humanos. Animais. Julgamos, discriminamos e segregamos todos os dias. Essas palavras não são más palavras. Como a arma ou a espada, são ferramentas para serem usadas com precisão e ponderação. Fracassamos em nossa humanidade quando falhamos em reconhecer que discriminamos nossos semelhantes com uma mentalidade de medo e ódio.
Existem inúmeras maneiras de segregar a nós mesmos, e fazemos isso sem nos perguntar por que ou se é mesmo da nossa natureza. Podemos refletir que éramos primitivos que precisavam nos unir contra os inimigos mais severos da natureza para garantir nossa sobrevivência, e se unir contra outro era necessário. Quando nos unimos contra outros humanos, iniciamos uma espiral descendente contra a qual lutamos desde então. E, no entanto, também percebemos que o espírito de cooperação pode viver dentro de nós e nos fornecer um modo de vida melhor. Albert Schweitzer disse: o primeiro passo na evolução da ética é um senso de solidariedade com outros seres humanos. Nós nos dividimos por idade, sexo, classe, religião, cultura, geografia, nação e raça. Dividimos por cor de cabelo, cor dos olhos, roupas, escolaridade e hobbies. Alguém e nós ou não nós. Fazemos isso por muitas e muitas razões, nenhuma das quais me parece válida. Vemos as diferenças, mas, em vez de celebrá-las, escolhemos temer. Escolhemos o medo porque não vemos que a humanidade seja uma raça, um ser, uma egrégora. Sabemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logos, o sopro da vida no universo divino, é Deus manifestado. A tradução original de Kofsay Dik, o ditado aqui é realmente no princípio existia a palavra, e a palavra existia com Deus, e Deus era a palavra. Esta palavra, Logos, é a inspiração da respiração, que é o espírito do animus, a vontade divina, o conhecimento supremo. Segundo Rudolf Steiner, uma vez que o homem primitivo evoluiu, ele começou a proferir sons articulados, as palavras do discurso. Essa grande transformação, de aprender a respirar e falar, foi de fundamental importância para o homem. Em Gênesis 2:7, lemos: e o Senhor Deus soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Esta passagem descreve o período em que as brânquias que outrora possuíam o homem se transformaram em pulmões e ele começou a respirar o ar exterior. Simultaneamente, com o poder de respirar, ele adquiriu uma alma interior e, com essa alma, a possibilidade da consciência interior, de tornar-se consciente do viver dentro da alma. Quando o homem começou a respirar ar pelos pulmões, seu sangue foi revigorado e foi então que uma alma superior à alma grupal dos animais, uma alma individualizada pelo princípio do ego, poderia encarnar nele para levar a evolução adiante. Suas fases totalmente humanas e depois divinas. Antes que o corpo respirasse ar, a alma do homem não podia descer à encarnação, pois o ar é um elemento envolvido com a alma. Naquele momento, portanto, o homem realmente inspirou-se com a alma divina que veio dos céus. As palavras de Gênesis, em seu sentido evolutivo, devem ser tomadas literalmente. Respirar é ser permeado pelo Espírito. Quando respiramos, comungamos com a alma do mundo. O ar expirado é a vestimenta corporal dessa alma superior, assim como a carne é a vestimenta do ser inferior do homem. E os seres humanos respiram em espírito. Todos os humanos nasceram para alcançar o mesmo propósito, estar conscientes juntos. Não houve diferenciação quando nos envolvemos, toda a matéria é uma, tudo que respira tem alma. Quem diria mesmo que as rochas não respiram à sua maneira? Eu discordo, todas as criaturas vivas têm o mesmo propósito. Como Steiner disse, isso deve ser permeado pela alma. Nenhuma raça, gênero ou qualquer outra característica segregadora foi usada para determinar quem teria uma alma e quem não. Se todos são a palavra, ou logos divino, então todos são um. Para todo maçom, o chamado da unificação é forte. É desafiador. É como respirar ar novo. Nosso objetivo é apagar as linhas que se dividem em todas as coisas. Há uma humanidade, um país, uma terra, um tudo. Se tudo é feito de um logos, é um solteiro. A soma de todas as partes. Solidariedade. De uma edição de 1888 da revista The Esoteric, encontramos o parágrafo a seguir de outro livro intitulado Mysteries of Magic, de Eliphas Levi. Segundo os cabalistas, Deus cria eternamente o grande Adão, o homem universal e perfeito que contém em um único espírito
todos os espíritos e todas as almas. Portanto, as inteligências vivem duas vidas ao mesmo tempo. Um geral que é comum a todos e o outro especial e individual. A solidariedade e a reversibilidade entre os espíritos dependem, portanto, do fato de viverem realmente um no outro, todas iluminadas pelo esplendor daquele, todas afligidas pelas trevas daquele. O grande Adão foi representado pela árvore da vida que se estende acima e abaixo da terra, por raízes e galhos. O tronco é a humanidade em geral, as várias raças são os galhos e os inúmeros indivíduos são as folhas. Cada folha tem sua própria forma. Os ímpios são as folhas secas e a casca morta da árvore. Caem, decaem e são transformados em estrume, que retorna à árvore através das raízes. Os cabalistas também comparam os ímpios ou réprobos com os excrementos do grande corpo da humanidade. Essas excreções servem como adubo para a terra, que produz frutos para nutrir o corpo. Assim, a morte sempre retorna à vida e o próprio mal serve para a renovação e nutrição do bem. A morte, portanto, não tem existência e o homem nunca se afasta da vida universal. Aqueles a quem chamamos de morto ainda sobrevivem em nós e nós subsistimos neles. Eles estão na terra porque estamos aqui e estamos no céu porque estão localizados lá. Quanto mais vivemos nos outros, menos precisamos ter medo de morrer. Uma só encontrará essas palavras intimamente familiares. Viver em serviço para a humanidade, não em subjugação, é o nosso propósito. Quanto mais vivemos nos outros, mais vivemos na solidariedade, o aperfeiçoamento da humanidade continua. O que pode ser mais perfeito do que tornar-se aquele que deveríamos ser? Essa citação acima implica que a solidariedade se estende não apenas aos vivos na Terra, mas àqueles que passaram para outro reino, seja o céu, nirvana ou até o inferno. Estamos todos conectados e a vida nunca acaba. Nós tiramos nossa influência, em alguma medida, deles, por legado ou intuição, e continuamos a manifestá-los neste reino. Somos todos membros de um corpo e o homem que se esforça para suplantar e destruir outro é como a mão direita que procura cortar a esquerda por ciúmes. Quem mata outro, mata a si mesmo. Quem rouba a si próprio, engana a si mesmo. Quem fere outro, mutila-se. Pois outros existem em nós e nós neles. Como espécie, devemos aprender a nos colocar na vida de outras pessoas que deixamos de crescer. Este trabalho não é para qualquer forma de ganho pessoal, nem glória, nem esplendor. É verdadeiramente a serviço de todos os seres humanos, o que éramos, somos e seremos. Se todo mundo não é bonito, ninguém é. A beleza é uma maneira de ver o mundo, não de julgá-lo. Finalmente, de Joni Mitchell, em uma estação de serviço de rodovia durante um mês de junho, foi tirada uma fotografia da Terra voltando da Lua e você não podia ver uma cidade naquela bola de boliche marmorizada, ou em uma floresta, ou em uma rodovia ou em mim aqui, menos que tudo. Nosso mundo mudou, e com isso, vieram novos hábitos sociais e higiênicos, pois o inimigo lá fora é invisível. Conheça a linha de tapetes sanitizantes da Vinil Tapetes 3M e garanta mais higiene para dentro da sua empresa ou residência.